que ocorre é que se a gente analisar as novas tecnologias, especialmente a internet, claro está que há um conflito entre o direito de autor, porque a internet e as novas tecnologias proporcionam novas formas de acesso, compartilhamento, etc., das obras intelectuais, o que acaba causando um conflito com o direito fundamental do autor. Mas, de fato, o que ocorre é que todas as práticas sociais estão voltadas para as novas tecnologias e corriqueiramente estão infringindo o direito de autor, ou pelo menos a lei infraconstitucional que regula o direito de autor. Então, o primeiro ponto a se dizer é isso, que as práticas sociais e as práticas tecnológicas, elas não estão compatíveis com o direito de autor atual na legislação brasileira. Então a gente deve considerar que deve-se pensar se essa utilização fora das limitações previstas pela Lei de Direitos Autorais, ela pode ser caracterizada como pirataria ou podemos caracterizar ela como função social do direito de autor, considerando que o direito de autor deve cumprir uma função social no contexto do constitucionalismo contemporâneo. Pois bem, a questão da pirataria, a indústria de direito autoral indistintivamente tem tentado caracterizar como pirataria qualquer formas de utilização das obras intelectuais, independente se for para uso privado ou não. É fácil a gente ver em filmes, livros, DVDs, mensagens assustando as pessoas como se sentindo criminosas por copiar um filme, um DVD, etc. Portanto, a gente percebe que há um engano, ou pelo menos uma tentativa de enganar as pessoas no sentido de coagir as pessoas de que estão cometendo um crime se copiar para uso privado. O que, na verdade, não é verdade, porque a própria lei, o Código Penal, estabelece claramente que a cópia para uso privado não é crime. Bom, então, considerando as práticas atuais e considerando direitos fundamentais à educação, cultura e informação, podemos entender que essas utilizações fora do contexto permitido pelas limitações da Lei de Direitos Autorais, elas se encaixam dentro do que a gente pode chamar de função social do direito de autor. Já que não podemos dizer que a lei, que a sociedade tem que se adaptar à lei. Na verdade, a lei tem que se adaptar à sociedade. As novas tecnologias formaram novas possibilidades e que o acesso à informação, à cultura é extremamente necessário para o desenvolvimento social. Então, a lei de direitos autorais ela não pode servir como obstáculo para que se chegue a esse fim. Então, é necessário que se aplique ao direito autoral, que se faça uma releitura principalmente da Lei de Direitos Autorais, frente à Constituição e todos os direitos fundamentais em jogo nesta relação. Primeiro, nós temos que lembrar que a sociedade de informação já é uma evolução da sociedade de consumo. E como vivemos dentro desse ambiente de uma sociedade onde a informação, a tecnologia e o consumo são o nosso modo de viver, qual o tratamento que o direito dá para isso? E quais as influências dos direitos socioambientais? Como os direitos socioambientais podem responder às questões que envolvem os direitos autorais nesse ambiente social, econômico e jurídico? Na verdade, os direitos autorais sempre foram tratados como mercadoria, porque a informação é mercadoria. E sendo mercadoria, ela desenvolve economicamente e, em razão do desenvolvimento econômico, nós associamos o desenvolvimento cultural, social e científico. Desde a Constituição de 88, a ordem econômica constitucional brasileira está fundamentada na função social da propriedade e, portanto, a função social em relação aos direitos autorais é que dá a resposta a que esses direitos devem servir à sociedade e não aquela visão individualista, patrimonialista, já superada do Estado liberal, agora para o Estado social de direito e democrático.
As unidades de conservação são áreas especialmente protegidas, criadas pelo poder público com a finalidade normalmente de proteção ambiental. Existem várias categorias de unidades de conservação no Brasil, dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, disposto na Lei 9985 de 2000. Dentre essas modalidades, os parques nacionais acabam ganhando destaque pelo fato de ser a que mais incentiva o uso turístico dentro das áreas. E até o atributo que justifica a proteção na modalidade de parque nacional é o ecossistema de grande relevância ecológica e beleza cênica. Dentre os usos permitidos, que tem que ser usos que não podem ferir os objetivos dos parques nacionais, das unidades de proteção integral e da própria Política Nacional do Meio Ambiente, então a autorização para o uso de imagens com finalidade econômica dentro de unidades de conservação. Acontece que o marco regulatório é um marco regulatório defasado, que não condiz com a realidade e com a dinamicidade das relações de direito de autor dos dias atuais. Muitas vezes, o que a própria instrução normativa dispõe são só características restritivas e não características que, de repente, de incentivo de uma criação mais condizente com a função social do direito de autor nos dias atuais. Então, acho que poderia, se acaso houvesse uma revisão desse marco regulatório, ou se isso fosse aplicado de forma mais, como é que eu posso dizer, mais condizente, porque existe um ato discricionário dentro para o administrador poder escolher como é que ele vai fazer, tem uma certa liberdade de atuação do administrador na hora de conceder essa autorização de uso, se ele tivesse uma característica mais propositiva, de incentivo de uma criação, visando mais a consolidação dos objetivos, que quase que os objetivos são postos de forma sistêmica. Você tem os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, os objetivos dos parques nacionais, os objetivos das unidades de conservação, os objetivos das unidades de conservação de proteção integral. Caso você adotasse esse sistema como um objetivo maior dentro dessas autorizações de uso, isso poderia ser um importante instrumento na consolidação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana.